começando mais uma entrevista abençoada nesta tarde, para a honra e glória do Senhor. Voltamos com nossas gravações e não poderíamos voltar diferente. Hoje eu estou aqui com uma mulher abençoada. Amém. Missionária Laodiceia, seja muito bem-vinda. Amém. Muito obrigada, missionária Ariana. Prazer estar aqui nessa tarde, participando desse momento com você, muito lindo. E não vamos chorar, não. Gente, ela tá aqui com a toalhinha, que ela falou assim, vou deixar aqui essa Já toalha. trouxe a toalha. Porque, gente, o testemunho da Laodiceia é muito forte. Hoje a gente trouxe algo para as mães que estão orando pelos filhos, causas assim perdidas que você olha assim, não tem jeito. E aqui hoje eu trouxe para vocês a Laodiceia, que daqui a pouquinho vai contar esse testemunho maravilhoso da vida dela. Deus, ele prepara tudo. Prepara. Então, gente, eu quero, Laodiceia, para a gente começar aqui, conta um pouquinho sobre o seu ministério para nós, como você louva, né? Como que começou tudo isso na sua vida, seu ministério, a qual Deus te levantou para louvar? Como é que tá as agendas? Fala um pouquinho para nós. Assim, as agendas é sempre assim, eu sempre falo para Deus, que a minha agenda quem abre é Deus, né? Porque nós somos dependentes de Deus, né, Mariana? Então, assim, eu abri esse compromisso com Deus de estar sempre orando. E quando a gente ora, a gente vê a resposta, né? E o meu ministério começou assim, desde eu pequena. Eu sempre tive vontade de louvar. Meus pais criou eu no evangelho mesmo. E eu sempre tive assim essa vontade de louvar. Sempre louvei a Deus, já louvei muitos hinos de Unificado, que é uns hinos antigos, né? Eu lembro que aqueles hinos aqueles raiz mesmo, sabe, que né? toca na alma, sabe? Aqueles hinos assim. Inclusive, até hoje eu ainda gosto de cantar eles. Eu não tirei eles da minha rota. Porque são os louvores que falam com a nossa alma. São os louvores, assim, que tocam profundamente, não, assim, desfazendo os louvores de hoje, que tem louvor também muito abençoado. Mas são então, aqueles assim, que tocam mesmo. Aqueles, assim, que toca profundo, sabe? Quando você sente, assim, que você sente mesmo o Espírito Santo perto de você. Então, assim, eu sempre gostei de louvar. E eu falava sempre para Deus que meu sonho era ser uma cantora. Só que, assim, eu louvava junto com a minha irmã, gente, era a dupla, Laudivane e Laodiceia. E cadê ela? A minha irmã hoje, ela mora em Tucumã, é casada, tem 3 filhos, tem família, ela mexe com comércio, né? Mas ela desistiu dessa carreira, a gente separou dupla, mas só que assim, eu sempre dou uma futucadinha nela, vamos voltar a cantar junto? Aí ela, não, eu não tenho mais coragem. Eu falo para ela, precisa tirar esse medo de lado e deixar a coragem, né? Então, assim, eu insisti, e aí eu vi que não dava, eu segui o solo sozinho. Né? Tá aí gravando, inclusive, ela vai gravar em dezembro. Em dezembro agora estarei em Goiânia, gravando mais louvores para a glória de Deus, louvor muito abençoado, né? Que assim que eu senti o céu perto de mim. E a Laodiceia tem um canal, depois eu vou marcar ela lá também, tem um canal dela no YouTube, que ela posta os hinos para vocês estarem lá seguindo ela, ouvindo os louvores dela. Laodiceia, aí a gente indo agora pro ponto da nossa entrevista, você tem uma filha. Tenho uma filha, a netinha, a Weslane, linda, princesa, gente, a filha é uma princesa. Que a Laodiceia vai contar aqui esse período difícil que ela passou com ela, um período a qual a família toda sofreu. Sofreu muito. Eu te acompanhei pouco, porque eu lembro de você lá nas campanhas, no propósito. E aí eu queria que você contasse para nós quando foi que você percebeu que ela estava indo para outro caminho? Quando foi que surgiu assim aquele despertar que você viu que ela estava indo para um caminho que não estava sendo favorável para ela? Esse despertar, eu comecei a perceber, Mariana, quando foi em 2020. Foi assim a minha decepção, assim, que eu vi que ela se trancava muito, né? Chegou assim o caso de cometer outras coisas assim que me entristeceu muito, né? E ali cada dia foi evoluindo, foi onde eu comecei a ver que se eu não me colocasse de pé, de posicionamento diante de Deus, eu poderia perder a minha filha. E a minha filha, assim, para
para mim, não só para mim, para algumas pessoas que conhecem ela, tá? Você que já viu ela, Uhum. é uma menina muito bonita. Muito. Gente, né? a filha dela é muito É linda. muito, muito bonita, minha filha, assim, para a glória de Deus. É um projeto de Deus, foi bênção de Deus. Então, assim, não foi fácil para mim. Foi onde eu comecei a despertar o quanto eu precisava buscar a Deus pela vida da minha filha. Eu lembro que você falava da questão da situação que ela estava, que ela vai descrever agora para vocês. Tinha a questão das más companhias, que foi isso que foi, não é, Laodiceia? Muitas mal companhias e assim, por mais que a gente que é mãe, por mais que a gente fala, eles não acreditam. Gente, isso é um ponto assim que a gente como mãe, como pai, aí muita gente julga. Isso. Ainda fala assim, não sei se você já ouviu isso. Ah, mas a mãe é crente, a mãe não canta, e aí é o jeito que tá a filha. Ainda julga. Muitas e muitas vezes, teve vezes, assim, de eu ir atender a agenda e pessoas falar assim, mas que Deus é isso que você tá servindo, que sua filha tá desse jeito? Tá perdida. Né, tá perdida. E eu sempre falava, a última palavra vem do Senhor, Ele não deu a última palavra. Eu nunca desisti da minha filha, nunca. Como que você descreve a sua filha naquele período? Como que você via ela? Como você descreve ela pra gente hoje? Da forma que você, das coisas que aconteciam, daquele vício que ela tinha, as pessoas, como você descreve ela? Eu descrevi a minha filha, assim, uma pessoa muito fechada, não tinha, assim, parece que ela não sentia amor de mãe. Era muito grossa sozinha, contigo. muito grossa, não tem... E, assim, o mundo dela parece que era totalmente, assim, parece não, na verdade era, né? Totalmente diferente do meu. O comportamento dela mudou em comportamento, assim, em si, entendeu? E não foi fácil, não foi. Se eu falar que foi fácil, não foi. E Laodiceia, e assim, nesse processo todo que você passou com ela, eu penso que o momento mais difícil que você teve com ela, assim, que você... Se você já chegou a pensar assim, eu não sei mais o que fazer. O momento mais difícil que eu tive com minha filha, Mariana, foi num dia que ela mudou e eu tava na pia, lavando vazia, e o copo caiu nos meus pés, do nada, e quebrou. E ali eu senti um impacto muito grande, amor de mãe, que eu falei pro meu esposo, me leva onde está minha filha, eu preciso ver ela. Ela já tinha saído de casa? Ela estava morando numa casa, sozinha, mas ela sempre ia lá em casa, assim, de vez em quando, e foi esse momento que eu senti, assim, muito aperto. E todos os momentos eu falava que eu precisava da força de Deus, que eu precisava me entregar para Deus. Chegou o momento de eu me trancar dentro do quarto, ficar mais ou menos de manhã até à tarde em oração pela vida da minha filha. Quando ela saiu de casa, ela foi morar sozinha? Ela foi morar sozinha. E eu sempre dei apoio para ela, por mais que tudo tivesse acontecendo, eu sempre dei apoio para ela. Sempre aconselhava ela, ela foi morar só, ela foi trabalhar, mas assim, a gente via que não era assim aquele momento exato. Nesse período, ela já estava fazendo o uso dessas substâncias que levou ela para esse estado que ela assim, ficou? Ela falava para mim que não, mas assim, no fundo, amor de mãe a gente percebe. Você nunca viu ela usando? Não, na minha frente. Ela sempre me respeitou. E ela negava também? E sempre ela falava que não. Mas a gente que é mãe, a gente sabe. A gente que é mãe, a gente sente, né? Assim, pelas as companhias, assim. E a gente sempre falava para ela, sabe? Que as companhias que ela estava andando, estava levando, assim. Só que quando a pessoa fica assim... para um jovem, para um adolescente, eles se entregam. Ela tinha quantos anos? 20? Na época? Na época ela tinha aí por volta dos seus 17 anos. 17 anos. Uma criança, praticamente. Uma criança. E Laodiceia, você vendo toda essa situação, sua filha fora de casa, fazendo uso de drogas, como isso te afetou emocionalmente? Porque a gente, emocionalmente, espiritualmente, porque a gente baqueia. A gente tem a nossa fé, mas isso, eu nunca passei por uma situação dessa, porque eu acho que quando a mãe vê uma filha ou um filho em um estado do uso da droga, eu acho que é algo desesperador. E isso
eu penso que te afetou muito o seu emocional, Muito. até porque ela tem, gente, mais 2 crianças, né? Tenho mais 2 filhos. Tem mais 2 filhos, um casal. Como isso te afetou dentro de casa, o seu ministério? Conta para mim, você parou, diminuiu suas agendas? Como que ficou? Não, eu não parei, eu continuei. Eu não parei. E, assim, teve um momento, assim, que eu ia atender uma agenda, eu ia chorando. E a estrada todinha chorando. E quando chegava lá, eu tinha que limpar minhas lágrimas, porque eu não poderia passar para as pessoas aquilo que eu estava vivendo. Porque muitos veem a gente como como forte e que a gente passa, a gente aguenta. Isso, eu tinha que mostrar para as pessoas que eu não estava, por mais que eu estava naquele propósito ali com Deus, por mais que eu estava ali naquele momento ali, passando pelaquela prova, por aquele deserto, mas eu não podia transparecer para as pessoas a minha prova, porque poderia abalar a fé de muitas pessoas. A gente sempre tem esse medo de... Às vezes a gente acorda que a gente está numa luta e a gente quer mostrar que a gente é forte até para o outro não cair, porque muita gente se espelha na gente. Você tem que mostrar para as pessoas, por mais que você esteja no deserto, na prova, você não pode mostrar que você está derrotado. E isso pesa muito. Que você está desistindo, que não tem jeito. Você tem que mostrar para as pessoas que tem jeito sim, que Deus é a resposta. E Laodiceia, a gente já tinha até falado aqui, mas a gente não, antes de gravar, você ouviu muitas pessoas dizer que ela não tinha jeito. Muitas pessoas próximas a mim, da minha família, pessoas amigas, pessoas que eu não esperava ouvir aquilo. E eles falavam para mim que não tinha mais jeito. E eu falava assim, tem jeito sim, não vou desistir, é minha filha, é minha princesa, não vou desistir. E em que momento, porque é assim, a gente tem aquele momento que a gente ora, Isso. E tem aquele momento que você coloca assim, Deus, tá entregue. Qual o momento que você fez essa oração, Senhor? Porque assim, gente, nós oramos, mas tem aquele momento da entrega, aquele momento que você fala, Deus, tá entregue. O que é entregar, Laodiceia? Entregar é confiar e crer e não desistir. Qual foi o ponto da prova que você fez? O ponto da prova foi no momento que eu fiz uma campanha pela minha filha de 5 meses. Eu fiz o Salmo todinho. O livro de Salmos? O livro de Salmo todinho. Durou 5 meses. Nossa, Laodiceia. Tu fez o livro todo? Todinho. Tu lia um salmo por dia? Todo dia eu li um salmo e eu cantava 7 hinos de sangue. Durante 5 meses? 5 meses. 5 meses. Multiplica aí, William. Você louvou Louvei. Olha. Gente, ela louvou 1.050 hinos pela filha dela durante 5 meses. 5 meses. E lia o salmo, um salmo por dia, tá? Aí a gente pensa, né? Isso é pagar preço. É pagar preço. E ali eu cantava os 7 hinos de sangue, era de sangue ainda. Uhum. Eu lia o salmo e orava. Ali eu tinha um horário específico? Tinha. Eu começava geralmente das 10h30 até as 11 era o horário de eu começar aqui. Esse da horário, noite, que já acabou o culto, se tivesse... Já acabou o culto, que era o horário que eu estava em casa, né? Uhum. E quem me inspirou para fazer essa campanha, tocado por Deus, foi uma pastora de Belém. Depois que você fez essa campanha, você viu o mover das águas? Vi o mover das águas, com 15 dias. Mas também, 15 dias. 1.050 hinos, né, Marcela? É muito hino. Foi muito hino e muita oração, muitas lágrimas, muitas súplicas, muito mesmo. E nesse propósito, nesta campanha, eu passei por deserto, continuando passando. Porque assim, não tinha só a dificuldade com ela, você tem outro, né? Tem outras situações. Realmente, no meio desta campanha, desses 5 meses, meu pai acidentou, quase morreu. Eu perdi a minha cunhada. Eu lembro da morte da sua cunhada. Tive um contratempo também no meu casamento também. Misericórdia. Então, assim, abalou tudo, entendeu? Então, assim, mas eu não parei. Porque eu sabia que aquela campanha, que aquele propósito, o céu estava se movendo ao meu favor. Então, eu não podia parar. Laodiceia,
Como que eram as orações? Que, gente, nós temos o nosso jeitinho de orar. Você não precisa falar todas. Mas, assim, como que era? A minha como oração... você orava? A minha Porque oração, tem gente que não sabe orar, né? Como que a era? minha oração pela minha filha durante essa campanha, eu orava sempre pela minha casa, meu lar, minha família, né? Que a gente tem que orar. Mas a minha oração mais voltada para minha filha, eu pedi a Deus para que Deus guardasse ela. Da morte. Da morte, Deus guardasse ela dos maus caminhos, que Deus livrasse ela e protegesse ela, porque Deus tinha protegido ela no meu ventre. Então, se ela tinha um propósito de Deus, Deus ia guardar ela onde ela passasse. E que não deixasse nenhum mal tocar nela. E ele guardou ela. Que agora a gente vai falar. Ele guardou ela muito bem guardado. Muito, minha irmã, porque só quem naquela época... Eu costumava sempre assim, sabe, Ariana, eu falava assim, Senhor, aonde os meus olhos não tá, o teu tá. Aonde as minhas mãos não tá, a tua tá. Então eu peço ao Senhor que o Senhor venha cuidar da minha filha. Sem eu ver. A gente sempre fala isso para a relação dos filhos. Eu também falo para o Salomão e para o meu Uma vez ela filho. teve ali em Romaria e ela ficou uns 3 dias assim, sem me dar notícia e eu ficava, sabe? Só em oração pedindo a Deus. Ela ficava muitos dias sumida, assim, sem sumida que eu falo assim, sem te dar notícia? Ela ficava assim de 3 dias, 4 dias assim com as amigas, amigos, né? E assim, por mais que ela estivesse bem, a gente que é mãe, a gente tem a preocupação de comer de não estar bem. Laodiceia, teve algum versículo da Bíblia ou promessa de Deus que te segurou durante essa caminhada? Alguma passagem bíblica ou alguma promessa que Deus usou alguém ou falou para você mesmo, porque você é profeta, que você se apegou nisso? Porque eu, no meu processo, eu me apegava em uma passagem bíblica. A gente sempre tem aquela passagem que a gente mais faz campanha, né? E uma promessa que Deus tinha falado para mim mesmo, né? Deus chegou a falar isso para você, que foi isso que te sustentou, porque quando a gente está mesmo no ápice da dor, do enfrentamento, a gente tem que se apegar em algo que Deus falou com a gente, para a gente não parar. Eu me apeguei muito assim no Salmo, muito mesmo assim, eu clamava muito a Deus. E também lá no livro de Ezequiel, que Deus pediu para que Ezequiel se colocasse de pé, né? Que ele fala que aquele monte de vale de osso seco. Eu tenho ele profetizou no vale. Eu profetizei assim, e eu pedi a Deus sempre assim, é o tanto assim que esse livro ele me inspira muito. E o livro de Ezequiel é um livro muito profético. Muito. E, Laodiceia, qual momento específico você percebeu, é aí que nós vamos entrar agora, gente, que Deus estava agindo, que teve aquela situação dos tiros, que foi, ela vai contar agora pra gente, né, a qual aconteceu com a filha dela. Eu creio que nesse momento já foi o agir de Deus trabalhando, né? Foi, aí voltando assim, com uns 15 dias que eu terminei a campanha, né, a minha filha voltou para casa, ficou lá em casa, aceitou Jesus, foi para a igreja, e Jesus fez depois da campanha dos 5 meses. Dos 5 meses, 15 dias. Quando você terminou a campanha. Isso, eu terminei a campanha 15 dias. Ela falou assim, mamãe, eu quero voltar para casa, você me aceita? Eu falei, minha filha, a casa é sua. Preparei todo o quarto para ela, a cuidei, como se fosse toda a vida minha bebê, como ela é, Mas né? gente, E ela aceitou Jesus e começou a congregar, batizou, e ali foi o meu momento de felicidade, de alegria, porque assim, eu tinha feito aquele propósito com Deus e eu estava vendo ali o agir de Deus. O Deus já começou a mover. Começou a mover. E ela começou indo para os cultos, indo para os congressos, foi para o congresso em Tanã. E a gente fica tão feliz. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito, muito mesmo. Só que daí ela teve uma recaída, que foi onde ela começou a vir para o outro lado. Nessa recaída. Isso, nessa recaída que novamente Deus me despertou, né? Que foi em 2022, eu não esqueço a data, 2022, dia 2 de outubro. Essa recaída que ela teve, as amizades voltaram? As amizades voltaram mais ainda. Pessoas que não estavam no projeto, né, no nível dela, voltaram. Pessoas que ela não conhecia. E outras pessoas totalmente diferentes. Então, assim, a gente via aquilo ali
E pessoas que hoje são pessoas que quase nem todos estão mais entre nós. E aí, quando teve essa recaída, o que foi que aconteceu? Né? Quando houve essa recaída? Quando houve essa recaída, ela foi se afastando de Deus. Foi se afastando, afastando. E eu sempre falando para ela que ela não poderia se afastar. E Deus usava a vase e falava que se ela não voltasse, poderia recolher ela. Aí a gente desespera. Aí eu me desesperei. Fala que vai recolher um filho. É, porque é doído. Porque eu falava assim, Senhor, eu não estou preparado para a dor de um luto. Ninguém tá, né, Laodiceia? Mamãe. Então, assim, eu falava, Senhor, é a minha primeira filha, o Senhor me deu, amo muito, entendeu? Então, assim, fui mãe solteira, criei a minha filha, assim, fui mãe e pai ao mesmo tempo. Então, assim, eu falava para Deus, eu quero ver, eu não quero perder a minha filha, eu quero ver ela ter filhos. Eu falava sempre para Deus isso, com o olho muito cheio de lágrimas, que tinha hora que eu não conseguia falar. Mas nessa recaída foi que ela conheceu Foi nessa recaída dela, ela conheceu e eu não esperava. Porque assim, eu não conhecia, eu não sabia. Era não sabia assim, a procedência, nada dele. Nada, assim. Eu sempre orando. Quando foi, já entrando para a parte do testemunho, né? Quando foi 2022, pela manhã, 6 horas da manhã, dia 2 de outubro, o Espírito Santo falou comigo. Eu já orava bastante, mas eu precisava orar mais. E a gente ora tanto e acha que eu achava que estava orando muito, que eu orava pelas madrugadas, eu levantava às 2 horas, eu orava pela manhã, e mais o Espírito Santo queria mais de mim. Porque ele já sabia do que viria. Já sabia. E ali eu levantando pela manhã, Ariana, e aí eu acordei, sentei na cama, né? Quando eu sentei na cama, eu ouvi aquela voz assim, voz que ninguém dessa terra tem. É só Pode ele. ser o melhor locutor, não tem essa voz, não tem. É muito, muito linda. Então, assim, essa voz, ela falou comigo, falou pelo meu nome, Laodiceia. Você vai orar 6 horas, 12, 3 horas e 6 da manhã. 6 da manhã. 12, 3 e 6 da tarde. São tudo horários bíblicos. Tudo horários bíblicos. Hora nona, às 18 a oração de Ana. Todos. Meia-noite, meio-dia. Todos. E ali eu cheguei assim, porque você fica na dúvida de você nunca ter ouvido uma voz daquela. Tão clara e tão bonita e tão meiga. Porque ela mexeu com minha estrutura. Aí eu falei assim, gente, eu tô tendo, será que é coisa da minha cabeça ou eu tô ouvindo voz? Aí falou pela segunda vez, Laodiceia. Você vai orar 6 horas da manhã, 12, 3 e 6. Aí eu falei assim, mas isso é a voz do Espírito Santo? Eu falei assim, quando eu falei isso, eu comecei a chorar. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu vou te obedecer. E ali eu já levantei e já fiz a minha primeira oração. Quando eu fiz a minha primeira oração, 12 horas, eu deixava tudo mesmo. Parava tudo e ia orar. Tudo que eu estava fazendo. Se eu estivesse na rua, eu corria correndo para casa e ia orar. E com uma semana, não chegou uma semana que eu estava orando, eu orava. E eu falei assim para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu vou orar segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Domingo não, porque costumava Deus sempre ir para a roça. Aí eu falei, lá não tem como eu orar. Então o Senhor me dá só o domingo. E assim eu fiz. E eu comecei essa oração. Eu orei segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E nessa semana que eu comecei a orar, eu comecei a louvar o hino de Daniel, da Mara Lima. Que fala Daniel, assim, se eu orar, o céu vai mover. Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. E ali eu comecei a orar e eu fui na casa da irmã Vilma, que hoje está na minha família. Foi um projeto de Deus, que hoje é o neto dela, é esposo da minha filha. E eu falei assim, olha, irmã Vilma, eu já estou indo embora, ia dar já meio-dia. E ela falou assim, mas por que você vai correndo assim? Eu falei, eu tenho um propósito, eu estou orando meio-dia. Ela falou assim para mim, olha, isso aí é oração de livramento, viu? Eu falei, se é livramento, eu não sei, eu estou indo, eu preciso obedecer. E eu fui. E ali eu orei. E eu começava a orar e pedir pela vida da minha filha. Eu começava a interceder.
Na segunda-feira, eu louvei Daniel pela manhã. Na terça-feira, nós fomos para a sede, e o pastor falou que o Conjunto Manancial ia louvar o Senhor lá. E aí tinham escolhido outro hino, e eu sentia no meu coração de louvar o Daniel. Uhum. E ali a pastora foi e me ligou, minha pastora Elismar, falou assim, Malaudicea, será que tinha como nós louvar o hino Daniel? Eu falei, tem sim, pastora, é de Deus, que eu quero louvar ele. E ali ela, então nós vamos louvar ele, porque todo mundo já sabe, e aí você sola ele. Eu falei, tudo bem. E aí nós louvemos ele na sede, e no domingo, no culto da família, eu tornei louvar de novo. Eu passei a semana todinha louvando este hino. Todinha. E ali, no domingo, o pastor Edgar estava orando pelas famílias e pediu que nós apresentássemos as famílias, os filhos. Uhum. E eu comecei a orar pela minha filha. E no momento que eu estava orando pela minha filha, é onde o inimigo tentava tragar a vida dela, mas o sangue de Jesus já estava cobrindo ela ali. Porque na terça-feira eu vi o rapaz. E esse rapaz. Uhum. E eu olhei para ele, perguntei para ela, falei, minha filha, com o que ele mexe? E aí ela falou, não, mãe, eu não sei. E aí quando ela falava não sei, eu não procurava muito, sabe? Uhum. Porque ela já era o momento dela dizer não em tudo. Ela não se abria. Eu não ia mais profundo. Uhum. E ali ela saiu e eu convidei ela na quinta-feira para ir para o culto. Falei, minha filha, vamos para o culto hoje? Ela falou assim, não, mãe, eu vou sair para me comer um espetinho mais fulano, tal. Falei, minha filha, você está colocando Jesus em último plano. Isso foi o dia do acontecido? Não, isso foi numa quinta-feira. Na quinta-feira. Isso. E ali ela falou assim, fez assim, sacudiu os ombros como se nada tivesse acontecendo. E eu falei assim para ela, Deus vai te pegar. Eu falei para ela. E quando foi na terça-feira, eu falei assim, Deus, na minha área lá, eu olhei para cima e levantei o dedo. Falei assim, Deus, eu não conheço aquele homem. Eu não sei de onde ele veio, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Mas se ele é uma mal pessoa e ele está tirando a minha filha da tua presença e levando a minha filha para o mau caminho, eu peço ao Senhor que o Senhor arranca da vida dela. Tu fez essa oração? Eu fiz essa oração. E foi eu falando na terra e Deus escrevendo no céu. Meu Deus. Então, assim, quando foi na... Pode beber água lá disso aí. Quando foi... No domingo, ela saiu na sexta e não me deu notícia. Aí ficou sexta, sábado, domingo e eu só orando. Aí foi aonde que, por volta das 10 horas da noite, quase 11, eu recebi a ligação. Não foi nem para mim, foi para o meu esposo. Quem ligou, Laodiceia? O meu pastor. Ligou e falou que tinha morrido um rapaz e que a minha filha estava com ele. Ai, tu enlouqueceu. Aí foi o momento que... Pânico. Que eu entrei no desespero. E ele falou de que tinha morrido, foi tiro? Porque ele falou assim, que pela forma que ele deu a notícia, minha filha não estaria viva. Porque foi 12 tiros que você falou, não foi? Então, assim, na hora ali... Ele ligou para o meu esposo e falou assim, e eu fui lá fora, na minha área, e falei assim, Deus, eu não estou preparada para um luto. Eu senti o mundo cair em cima de mim. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus me consolava. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se a minha filha estiver viva, devolva ela para mim. E eu falei para Deus que eu estava passo a passo de gravar meu primeiro CD e eu não queria passar por aquele luto. A fúria do inimigo estava tão grande por causa da gravação também de CD. E assim, teve momentos que eu passei assim, que eu entrava para dentro do meu quarto e mesmo passando pelo vale, mesmo passando pelo deserto, Deus pedia para me louvar. É a parte mais difícil. E eu falava para Deus como que eu ia louvar. Se eu estava passando pelo deserto,
se eu estava passando pela prova. Porque não é fácil você louvar no deserto. Não, porque a gente agradecer e louvar quando está no bom é fácil. Agora, quando você louvar, dar o nosso melhor na prova, é a parte mais... Aí é que Deus nos prova, Laodiceia. Se a gente... Deus nos prova, é onde vem que nós temos que louvar o Senhor todo o tempo, porque a bondade dele é de geração a geração. Laodiceia, quando tu recebeu, ligaram pro teu esposo, e aí falou que o rapaz tinha morrido, e aí qual foi a atitude de vocês? Foram logo para onde estava? A gente ficou sem saber o que fazer, para onde ir, porque ali eu só corria dentro da minha casa, e as notícias que falavam é que ela estava morta. E eu não tinha chão para me pisar. Coisa que das pernas trava que a gente não consegue, a gente fica fora desse mundo. E ali naquele momento ali, meu esposo, eu corri e liguei para a irmã Vilma, que hoje é a avó do esposo dela, e perguntei para ela assim, eu falei, a senhora está sabendo do que aconteceu? Ela, sim, eu estou sabendo, eu estou aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, me dê notícia da minha filha. E ela não conseguia me falar. Parecia assim que minha filha estava morta. E eu falava para ela, pelo amor de Deus, me diga se minha filha está viva. Eu só preciso saber disso. E ali ela falava, não, mantenha calma, fique calma. Eu falei, mas como que eu vou ficar calma numa situação dessa? Não tem como, eu preciso saber se minha filha está viva. Eu queria saber que ela estava viva, não queria saber que ela estava morta. Porque, na verdade, ela estava viva. Porque Deus já tinha guardado ela, Deus tinha livrado. Você falou que nenhum dos tiros pegou nela, não foi? Nenhum dos tiros. Foram 12 tiros. 12 tiros, gente, que essa menina tava com esse rapaz. E desses 12 tiros, eles estavam de moto ou carro, Laodiceia? Eles estavam de moto, eles começaram a perseguir eles ali desde o revoado, ali no Jardim Tropical. Foi um livramento muito grande, Laodiceia. Então, assim, perseguiram ele. Foi muito, muito grande. Muito. Porque de moto, 12 tiros. O tempo todo atirando, eles passou na casa do rapaz. Estava de carro? Os que estavam atirando? Não, a minha filha estava de carro. A sua filha estava de carro. Isso. E os que atirou, que estavam de moto. Estavam de moto. E Deus é tão bom que ela usa óculos. Deus permitiu que ela quebrasse o óculos dela, para ela não reconhecer os rapazes. Porque se ela reconhecesse, eles poderiam voltar depois. E ela, sem o óculos, ela não enxerga nada. E eles seguiram ela, os dois, os rapazes que fizeram o trabalho, seguiram eles até ali na casa dele, depois pararam e continuaram seguindo. E ali foi onde eles deram o primeiro tiro, pegou no rapaz aqui, ó. Aqui no pescoço. No pescoço. Que era para pegar na cabeça da minha filha, e ela abaixou. Quando ela abaixou, o tiro passou e pegou nele. E ele dirigiu mesmo daquela forma. Ele ainda conseguiu dirigir? Ele conseguiu. A minha filha me falou que disse que ele só acelerava. Ali eu creio que mesmo ele daquele jeito Deus estava guiando. Porque você já pensou se ele parasse ali? Eles tinham matado ela. Eles tinham acabado com todo mundo. Tinha acabado. Tinha matado ela. Tinha. Então, assim, ela falou, corre para o hospital. E quando ela disse que ali, chegando no hospital do estado, você viu ali, tem quebra-mola. E não é pouco, não. Tem um na primeira, na segunda e outro de cá. E ela disse que o carro passava em cima dos quebra-mola. Parecia que estava passando devagar. Isso foi cedo da noite, no caso, né? Cedo da noite, por volta de umas 10h30, 11 horas, por aí, que foi o fato. Eles já estavam de olho neles, então, se seguindo, visualizando. Isso. E aí foi aonde ela disse que abriu a porta, pulou do carro e saiu correndo e entrou para dentro do hospital. O guarda estava com o portão aberto. Deus preparou tudo. E quando ela passou, o guarda fechou o portão.
E ele ficou dentro? E ele ficou lá do carro e correu pro banheiro, que foi, eles terminaram ele no banheiro. Eles ainda entraram lá dentro? Entraram dentro do hospital e ficaram procurando ainda. Meu Deus, então eles estavam querendo matar eles. Eles estavam muito furiosos, porque assim, você sabe que nesses casos aí, eles não tiram só a vida, eles tiram quem tiver de quem perto. Mesmo que não deva, eles tiram, né? Então, assim, ela ficou ali, ela disse que escutou os tiros. Escutou os tiros, e ela escutava eles falando, cadê ela? Nós vamos achar ela. Meu Deus, Laodiceia. E ela disse que ficou em ponta de pé, trancada dentro do banheiro, porque a enfermeira foi dentro do consultório do médico lá que estava atendendo nessa noite. A enfermeira chegou e pegou ela, jogou ela dentro do consultório, jogou dentro do banheiro, trancou e carregou a chave. E a enfermeira saiu para fora. Quando saiu fora, ela disse que quando chegou lá fora, a polícia já estava. Mas o rapaz já estava sem vida. Estava morto. Já estava sem vida. Eles eliminaram ele dentro daquele banheiro. Eles ainda desceram lá no hospital. Desceram, foram lá dentro, procuraram tudo. E quando eu cheguei lá no hospital, que meu esposo falou assim, vamos lá ver se nós... buscar ela, ver se ela tá lá, alguma coisa. Eu falei assim, nós vamos buscar ela e trazer ela para casa. E ali nós chegou lá, e Mariana, tava tudo muito escuro, eu não vi ela. E ali, quando ela me viu, ela veio correndo, eu, mãe, mãe, mãe. E ali eu abracei minha filha. A única coisa que aconteceu com ela, devido à proximidade dos tiros, não ter pegado nela, a mão dela ficou com as estirices de bala. Nas mãos, assim, ficou furadinha. E ali eu abracei ela e ela estava muito, muito ruim, porque ela viu o rapaz morrendo ali. Ela viu aquela cena, né? Não, e assim, você tá dentro de um carro, chegado pessoas assim atirando, a pessoa fica mesmo abala, é coisa, né? De pânico, é coisa de terror. Isso terror. É muito, muito E feio. assim, Deus cuidou de cada detalhe, porque chegaram no cuidou. hospital, ele conseguiu dirigir até lá. Foi a mão de Deus. A mão de Deus, né, Laodiceia? E a partir desse momento que aconteceu isso, como foi o comportamento dela? Quando aconteceu isso, ela ficou, durante uns 3 dias, ela ficou assim, muito, muito ruim, chocada, né, pelo fato de ter acontecido aquilo tudo, ela ter visto aquelas cenas de horror muito horrível. Eu levei ela para a fazenda, para a casa da minha mãe morava depois de Água Azul. Porque você também ficou até com medo de irem atrás dela. A gente levou ela de noite, assim, por volta de umas 6 horas, não tem aí, e deixamos ela lá. E aí ela ficou assim no comportamento normal. Ela entendeu que aquilo ali, Deus livrou ela. Aí quando aconteceu isso no domingo, na segunda-feira, eu fui orar agradecendo a Deus pelo livramento que Deus tinha dado para ela. Foi aonde o Espírito Santo de Deus me levou. Como se eu estivesse ali assistindo aquela cena. Eu vi tudo concedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te permitiu você ver toda a situação que ela passou. No momento que eu orava pelo meu dia. Eu entrei para dentro do meu quarto, eu não parei a oração. Eu continuei. Continua aquela oração. Orei 2 anos. Esse período, 2 anos. 2 anos você orou 6 da manhã. Isso. Meio-dia, 3 da tarde e 18 horas. Isso, 2 anos. E quando, na segunda-feira que eu estava orando ali, eu de boca no pó, que eu só orava com a boca no pó, e eu de olhos fechados, eu vi os anjos, e eu vi a minha filha correndo, e eu vi as balas como se ela fosse assim, ó, bem rápida. E não acertava ela. E ali eu pude ver que quando as balas iam para pegar nela, o anjo passava as asas, assim, descia lentamente. Aquelas asas, aquelas coisas mais lindas do mundo. É muito, muito lindo. O mundo espiritual existe. Não é, existe. Ele existe e é real. Tem gente que não acredita no mundo espiritual. Real. E eu perguntava assim para Deus, como que eu estava vendo aquele de olho fechado. O Espírito Santo me levou no hospital do estado, onde a cena aconteceu. Aconteceu no domingo e o Espírito Santo me mostrou pelo meu dia, como se eu estivesse lá vendo. Eu vi a minha filha correndo. Eu vi as balas indo em direção da minha filha.
A transformação dela veio a partir daí. Foi a partir daí. Que aí ela não fez mais o uso de drogas. Jesus transformou completamente. Completamente. Aí Deus prepara o esposo para ela dentro de 4 meses. Ela tem dentro de 4 meses, né, Laodiceia, foi que aconteceu em oração. Isso. Você continuou orando. Continuei, eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, agora eu preciso que o Senhor dê para minha filha um esposo, apressa. Eu falei para Deus, para ele apressar. Apressa-te, Senhor. E ele apressou. Dentro de 4 meses. E já teve a netinha, que é linda também. Linda, a princesa Ana Laura, 2 anos. Presente mesmo de Deus. E assim, Laodiceia, para a gente finalizar, eu quero que você olhe para a câmera ali. Eu quero que você... Que mensagem você deixa hoje para o pai e para a mãe que está esperando a mudança, a transformação do filho que está nas drogas, na prostituição, no homossexualismo? Eu falo no geral porque são esses os problemas das famílias. O que você diz hoje para essas pessoas? Por tudo que você passou, por todo o preço que essa mulher cantou 1.050 hinos, orou durante 2 anos. Então, assim, o que você fala para essas pessoas hoje? O que eu deixo para todas as mães e pai, não desistir, porque a última palavra é a do Senhor. E tem a transformação. Tem jeito. Não tem jeito, não desista. Porque descer em oração, fazer propósito com Deus. Campanha mesmo. Não desistir, profetizar, principalmente na vida dos filhos. Porque a minha filha, mesmo estando da forma que estava, eu dizia que era a bênção de Deus na minha vida. A gente tem a mania de falar que o filho está... Não podemos lançar palavras... É bênção. Palavras de maldição. Nós temos que abençoar, porque se nós abençoar, as bênçãos do Senhor virá e transformará. Eu falava para ela, você é abençoada de Deus, você é uma bênção de Deus na minha vida. E tá aí, gente, hoje deu fruto, que foi um filho, a mãe tá aí de pé, tá passando luta? Tá, mas tá aí, não desistiu da família, e tá aí louvando e cantando um grande testemunho para todos nós. O testemunho da Laodiceia, na época, me edificou bastante, porque o testemunho é isso. E eu perseverei também, e ela perseverou, e nós estamos aqui contando para vocês. Muito obrigada, Laodiceia, que Deus te abençoe. Amém, eu agradeço também por essa oportunidade. Eu creio que esse testemunho vai edificar muitas, muitas vidas. Amém. Que Deus continue nos abençoando e guardando. E eu conselho mais uma vez que eu deixo para todas as mães e pais, não desistam dos seus filhos. Deus é a resposta. Deus, se você orar, Deus te entrega a vitória, mas creia que Deus transforma sim. Amém. E é isso, Amém. gente.